Olá, você que acompanha os podcasts da Casa Cor Paraíba, que tem dado boas risadas conosco aqui, que tem aproveitado os conteúdos maravilhosos que a gente tem trazido. Hoje a gente tem uma conversa legal e vocês vão saber por quê. Eu tenho duas presenças maravilhosas hoje para a gente conversar. Um é de uma colega que vai dividir comigo, obviamente, essa sabatina de hoje. Ana Feitosa, bem-vinda. Obrigada, César. Ana, que está à frente do Minha Casa na CBN, e do meu lado, Elô Nonino, que está à frente de um dos lugares mais prazerosos da capital paraibana, que é o Reserve Garden. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu já vou começar com uma pergunta que vai direto assim. Antes de participar de Casa Cor, o Garden já era Casa Cor, não é isso? Descreve pra gente. Isso é. O Garden, ele surgiu no meio de tudo que me encanta, desde que eu cheguei aqui nessa terra maravilhosa, que me recebeu muito bem, e o artesanato paraibano me encanta, tudo aqui me encanta. Então, quando a gente foi montar o Garden, a gente quis trazer tudo isso ali para dentro, e com as plantas, e com aquele aquário, porque o restaurante, a princípio, era só ali dentro daquele primeiro aquário. Então, a gente já estava envolvido aí. Eu já ia dizer, Elô, aqui, vamos contextualizar, porque nós estamos falando de um restaurante que é hoje referência para Paraíba, né, que é o Reserve Garden. Por falar nisso, Ana Feitosa, você já esteve no Reserve Garden? Eu tô esperando o voucher da Casa Cor para eu ir lá. Eu acho que você vai aproveitar agora, porque essa presença do restaurante na Casa Cor. Mas, Ana, aqui a gente tem uma coisa bem interessante. O Reserve Garden veio com uma pegada café e, portanto, com um cardápio especial, não é isso, Elô? Isso, a gente teve que reduzir bastante, né, o cardápio, porque o nosso forte lá no Garden são as refeições. Mas a gente também tem café. E aí tiramos tudo e viemos só como café, mas está sendo um prazer estar aqui assim como café. Aí, como eu não fui ainda, eu quero saber, o ambiente aqui está sendo fidedigno ao seu restaurante ou não? Está sendo uma releitura? Está sendo, eu digo que um pouco mais sofisticado, né? Que lá a gente é um pouquinho mais rústico. E aqui tá muito elegante, adorei. Para você que está acompanhando, já vai saber que nós temos a assinatura de um casal, Rebeca e Pablo, que foram responsáveis pelo projeto. E ali a gente tem uma somatória de interesses, inclusive, né? Porque o Café São Brás também se soma como marca ao próprio Garden, o que é uma coisa muito bacana, viu, Ana? Eu adoro São Brás, eu acho que é uma coisa muito paraibana e ele está presente nesse momento. Eu acho que só amarra essa coisa de Casa Cor Paraíba, do Garden, que apesar de você não ser daqui, mas você fez questão de colocar no seu restaurante elementos nossos, como você falou. Eu acompanho o restaurante pelo Instagram, viu? Então... Ela tá doida para experimentar. Não, eu tô. Nós vamos matar essa curiosidade, Ana. E aí eu acho incrível que você traz esse artesanato, porque muita gente daqui não valoriza desse jeito, como você valoriza no seu restaurante. A questão das plantas é uma coisa assim que... Eu acho que muita gente acha que é coisa de casinha de vó, não sei o quê. Quando você traz aquela explosão de plantas pro seu restaurante, eu achei assim uma proposta incrível. Não fui ainda por falta de oportunidade. E um projeto, da Casa Cor. É um projeto que é assinado por Sam e a Raquel. Pois então, ele traz aí, como o próprio nome diz, ali é um jardim, né? Um garden. Essa ideia tão original surgiu a partir do quê? Que necessidade vocês tinham de ter esse contato com a natureza? Como apareceu isso? Eu falo assim, todo mundo que vai na minha casa entende que o Garden é igualzinho a minha casa. Minha casa é daquele jeito, rústico, mas quando a gente morava no sul era mais um estilo mineiro. Aí quando nós viemos para cá, a gente continuou com essa ideia das plantas, que a gente sempre foi muito aqui chama sítio, né? Sítio não, Granja? Granja, a gente chama lá de sítio. Então lá a gente sempre teve sítio na beira do rio. Então a gente sempre teve esse estilo. E aí quando nós chegamos aqui a gente só mudou, que foi para esse estilo paraibano. Eu fiquei encantada, realmente. O que me encantou mais ainda em João Pessoa foi essa proximidade da arte, que lá eu não tinha isso. E quando eu fui conhecendo os artistas, eu fui me encantando tanto,
por tudo isso. E a princípio não era para vender, viu? Que hoje a gente até vende artesanato lá, mas no começo não era. Era só decoração. Aí o cliente chegava e falava assim, me vende, depois você compra outro. Aí foi assim, foi Aí surgiu a ideia do né? negócio. Porque na verdade era só o restaurante, né? E aí você que está nos assistindo já deve ter perguntado aí, e aonde é que fica? Como é que eu posso chegar lá? Porque Casa Cor Paraíba você já deve ter visitado. Se não visitou, o momento é esse. Bora, até minha porque, gente. Ana, nós temos novidades. Nós vamos passar a nossa data de finalização do dia 2 de julho para o dia 9 de julho. Olha, tu não fala isso não, que eu acredito. É verdade. É sério? Primeira mão. Tô lhe dizendo agora. Ai, meu Deus do Tudo céu, nada mais justo. Bora, minha gente. Como diz GC Quirina, a Cunha. A Cunha, e não deixa de vir aqui não, pelo amor de Deus. Aproveita e diz pra gente, Elô, onde é que fica o Garden? O Garden fica, o Reserve Garden, O o café tá aqui, né? Assim, desculpa. O Garden O é Reserve conosco em Garden Casa Cor. É. Fica em Manaíra, Neuzeli Fabrício de Souza. Tá bem facinho de chegar lá, né, Ana? A Ana já comentou aqui comigo que ela vai, viu? Eu porque vou. é aniversário porque é dela. meu aniversário sábado. No dia de Viu, São César? João. Dia de São João, eu quero tirar fotos na decoração junina. E Lá. aí a gente tá com uma decoração que a hora que você vai chegando, você já vê aquele monte de luz, um monte de casinha Ai, colorida. que incrível. E eu já vou dizer pra você, Ana, já vou garantir pra você que eles têm uma... Eu não bebo, mas pra quem bebe, aquilo lá é um paraíso, porque a carta de vinhos é uma coisa impressionante. E uma das coisas mais gostosas de lá, que eu acho, Elô, é exatamente essa possibilidade de, em um momento especial, você parar, ter um contato com a arte, com a cultura local, né? E fazer esse passeio e dar até uma distraída, né? Eu acho que é bem bacana, Ana. É muito bom, porque esses espaços, assim, dentro da cidade, é como se fosse um espaço de descompressão, né? Porque antigamente as pessoas pensavam, vou descomprimir na bica, no Jardim Botânico. E aí você dá essa proposta num bairro como Manaíra, né? Que virou um bairro tão comercial, é como se fosse um suspiro de vida. E é mesmo, porque né, ali está envolto em plantas, não é isso? É. Mas tudo acontece ali dentro, eu falei. Porque a gente não criou assim para ser aquilo, né? Para abrir meio-dia e fechar meia-noite, que a gente é direto, não fecha almoço e jantar. Eu já tive café da manhã também. Então eu falo que tudo vai acontecendo porque o cliente vai fazendo tudo acontecer ali dentro, né? Como essa história do artesanato, como a arte, como as plantas. As plantas, depois da pandemia, elas tomaram assim uma vida própria ali. Elas criaram, né, um ambiente próprio. Então, tudo foi acontecendo. Como a gente veio parar aqui na Casa Cor. Foi acontecendo. No começo da resposta, tu falaste a gente. Define a gente. Quem é a gente? A gente, eu e André Nonino, que é, a princípio era o nosso chefe da casa. Hoje a gente tem Diego, que é o nosso chefe, que a gente é louco por ele, que hoje está à frente do Garden, mas lá no comecinho era o André, que é meu marido. Então veio dele toda essa história do restaurante, era a paixão dele. Então a gente, Então que eu tá falo, aí, somos César. dois. É um sonho realizado, por isso que é tão inspirador assim. E, Agora a gente descobriu. E em relação à Casa Cor, Elô, como é que está sendo essa experiência, trazer uma atividade tão específica de dentro do próprio restaurante, se relacionar a princípio com o público, que é o público de vocês, né? Mas dentro de um espaço distinto, diferenciado, de arquitetura diferenciada. Como é que tem sido isso? Tá sendo fantástico. Para a gente está sendo uma boa experiência. Já você tá falando aí, esticamos mais uma semaninha, tá sendo bom, porque aí vai deixar a gente com um gostinho de quero mais. Quem sabe aí vem novas ideias. Tá sendo muito legal. Porque o público conhece o restaurante, chega aqui, né, e fala, mas vê que a proposta é outra aqui. E também vai lá e conta, olha, eu estive lá na Casa Cor e vim conhecer também o restaurante, algumas pessoas que não conheciam, como a Ana, que vai lá conhecer, que veio aqui primeiro. Então tá sendo uma experiência muito legal, muito boa. Ana, pra gente encerrar essa conversa gostosíssima, porque isso aqui poderia ir, assim, é papo de restaurante. Isso aqui podia ir o tempo todo. Mas tem mais alguma pergunta para fazer para Elô? Não, eu quero só falar, assim, as minhas impressões do ambiente. A palestra de Érica Saraiva, que foi uma artista que fez o corredor aqui, que eu chamo de corredor do arrepio. Porque eu entro, eu me arrepio, porque é lindíssimo, é uma explosão de cores. Foi lá. E você falando assim, das plantas, nada podia ser tão, assim, condizente com o que você fala quanto esse projeto, porque ele abraça
tanto a proposta da Casa Cor desse ano, que é corpo e morada, ele tem muitos pontos de neuroarquitetura, então quando você fala da gente estar em contato com a natureza, a gente vê a parede, que é feita daquela forma quase manual, eu acho que manual, né? As cores, aquele verde dos tijolinhos do bar, é uma coisa linda, aquele banco orgânico, naquele tom terroso. Então, assim, eu acho que foi uma escolha muito feliz, tanto da Casa Cor, dos arquitetos e do Reserve Garden, assim, nesse ambiente. Eu tenho que parabenizar vocês. Eu sentei naquelas 2 horas de palestra ali e além da delícia de escutar a Érica, eu estava assim maravilhada com o ambiente. Era escutando e olhando. Assim, que bom. Também. Ai, fico feliz. E é isso mesmo. O Garden, ele é isso. Ele é energia, ele é cheiro, ele é tudo. E eu falo assim, restaurante tem que ser isso. Porque a gente vai no restaurante para celebrar. Sim, não é? Para viver uma experiência, né? Todo mundo tá ali ou para fechar um grande negócio, ou para comemorar aniversário, ou para... Então você vai ali sempre para celebrar. Então é um momento especial. Então a gente precisa que seja especial do começo ao fim. Então é isso que a gente põe ali no Garden. É esse amor, como você disse, a gente vive aquilo ali com uma paixão. E quando eu conheci a Rebeca também, porque eu fiquei louca pelos vidros vivos dela, e a gente trocou mensagem, ela me falou, olha, eu tô com um projeto que tem tudo a ver com vocês. Então, deixa eu contextualizar. Rebeca também é responsável por uns terrários, que aliás o café recebe o nome de terrário, exatamente por causa disso. A própria fachada é um terrário imenso, né? São plantas que estão ali colocadas estrategicamente entre vidros, e as próprias mesas e as prateleiras exibem essas produções, que são jardins lindos, mini jardins, né, que são colocados ali, que tem uma vida própria. Você viu aquilo, Ana? Eu vi. Aquela parede assim, eu pensei, meu Deus, que ousadia desse povo. Ana, você já fez uma matéria sobre isso? Ainda não. Olha aí, eu tô dizendo pra você que você vai ver essa matéria, hein? Vai. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Se quiser vir à Casa Cor para experimentar, expandir, amplificar esses sentidos, como Elô falou, é o momento. Venha para cá. E se tiver alguma sugestão, alguma coisa especial para nos provocar, para perguntar pra gente tá aqui. Eu tenho ajuda, hein? Vem para cá.